Patrícia Magalhães, mãe, produtora de eventos, vai mostrar-nos que o seu lema é o verbo ir. E fazer também, acho que é um bocadinho o seu lema. E mostrar-nos também porque é que nós a consideramos uma mulher sem medo. Olá, Tisha. Olá, Tisha. Olha, em primeiro lugar, obrigada, e acho uma iniciativa fantástica, muito giro, porque nós mulheres às vezes temos alguma dificuldade em nos afirmar no mercado, principalmente quando somos empresárias, e vocês com certeza também já devem ter passado por algumas situações do género. Acho que nós temos que dar muito mais. Eu não sou nada feminista, mas eu acho que sim, eu acho que nós temos que nos afirmar muito mais e impor muito mais quando somos empresárias. E acho que esta iniciativa acho fantástica, porque realmente nós, mulheres, não temos medos e conseguimos ir muito mais além. Portanto, olha, parabéns e obrigada pelo convite. Obrigada a nós, e é assim, isto Mulheres Sem Medo não tem nada a ver com feminismo de todo, porque nós a seguir podemos fazer um podcast Homens Sem Medo, não é? Claro. Olha, pronto, fica aqui já fica aqui a deixa. Não, mas aqui o nosso objetivo é um bocadinho, primeiro elogiar-nos umas às outras, enquanto mulheres, enquanto mães, enquanto empreendedoras, porque acho que há falta disso. Nos elogiarmos, nós como amigas elogiamos-nos, mas eu acho que isso tem que ficar gravado e tem que se mostrar às outras mulheres que nos podemos elogiar umas às outras sem medos, porque... Sem fazer sombra, não é? Sem fazer sombra, sim. E uma partilha, não é? Sem dúvida. E nós, quando fizemos a lista, nesta primeira edição, Exato. decidimos especialmente escolher mulheres próximas de nós, nossas amigas, e que também nos inspiravam de alguma maneira, para que a história delas também pudesse ser partilhada. E a nossa, aliás, nós começámos uma com a outra. Exatamente. E pronto, eu acho que está a ser incrível. Está a ser super enriquecedor. Não, é porque para além de amigas, nós sentimos que nos inspiramos umas às outras. Sem dúvida, com trocas de experiências, partilha de situações, de emoções... Exatamente, e se nos inspiramos umas às outras enquanto amigas, porque não inspirar outras pessoas que nos podem ver e ouvir e aproveitarem um bocadinho e ir à boleia disto do que é ser uma mulher sem medo, não é? E se calhar começo por aí. Porquê é que achas que nós te escolhemos como uma mulher sem medo? É assim, eu tenho medo. Nós também. Eu arrisco, mas às vezes tenho medo. Eu acho que todas nós temos um bocadinho. Não deixamos é que o medo se apodere de nós e da vontade. Portanto, eu acho que é um bocadinho isso. Medo eu tenho, e acho que todas nós temos um bocadinho. Há sempre aquele friozinho na barriga, mas não deixamos é que ele tome conta, e acho que conseguimos combatê-lo. E com as adversidades da vida de cada uma de nós tornamos-nos aquilo que somos hoje, pelas experiências que vivemos, sejam a nível profissionais, sejam a nível pessoais. Eu acho que nós crescemos e somos aquilo que vivemos. E acho que é interessante, é isto mesmo, é as partilhas da vida de cada uma e das experiências de cada uma que nos enriquece e que depois nos tornam mais amigas, e que faz com que também nós escolhemos quem queremos ter à nossa volta, seja profissionalmente, seja pessoalmente. Eu separo aqui sempre um bocadinho as coisas, porque eu quando estou a trabalhar eu sou uma workaholic, sou completamente focada no trabalho. Não deixo que ele impeça que eu tenha uma vida pessoal, ativa, e que sou mãe também, hoje em dia com os meus filhos já super criados, mas eu sempre fui empresária desde muito nova, e estou nesta área um bocadinho por acaso, porque eu venho de ciências da educação. Portanto, a minha mãe tinha uma escola e o meu futuro na minha cabeça era seguir os caminhos das pisadas da minha mãe. A vida assim não o quis, pôs-me à prova. A minha mãe faleceu muito cedo, e eu, como fazia alguns trabalhos modelo e hospedeiras, comecei a ver um mundo um bocadinho diferente, e comecei a fazer eventos na área para as crianças, que na altura não se fazia, não se comunicava, e foi assim que eu comecei um bocadinho na área dos eventos, e depois foi evoluindo e pronto, e foram acontecendo outros desafios que eu fui aceitando com medo, mas sem medo, sem medo de arriscar. E pronto, e foi um bocadinho este percurso que me trouxe até aqui. Na área dos eventos, é difícil falarmos de nós, mas eu acho que dou tudo. Eu trabalho para uma marca, trabalho em parceria com uma agência, trabalho com quem for, eu visto a camisola, as meias, as cuecas e vou em frente.
Portanto, é um bocadinho isso, é sem medo, mas com o friozinho na barriga. E eu acho que tu tens aqui várias experiências para contar e vários eventos, porque, portanto, fazes eventos enormes até lá fora, como o Rock in Rio, não é? Como eventos pequenos, como os meus anos, por exemplo. E o meu almoço na IOR. Exatamente. E eu acho que aquilo que nós gostávamos de saber é um bocadinho o outro lado de seres essa mulher que monta um evento que é de um impacto gigante, não é? E como é que tu arranjas essa força e como é que te atiras para a frente, não é? Quando tens esses desafios? Eu acho que também escolho bem as pessoas que estão à minha volta. Eu acho que é fundamental acreditarmos em quem está connosco na nossa equipa. O Rock in Rio, obviamente, eu faço parte, uma pequena parte do Rock in Rio, de quem eu adoro trabalhar, adoro a família com quem trabalho Rock in Rio, porque realmente já são muitos anos e aprendi muito com aquele evento, sem dúvida nenhuma, mas acho que também trouxe muito àquele evento. O desafio de trabalhar lá fora, tanto em Espanha, como nos Estados Unidos, como no Brasil, foi muito enriquecedor, porque aquilo que tu fazes de uma forma aqui nada tem a ver com aquilo que tu fazes lá fora, porque as respostas do público são completamente diferentes, são muito diferentes. E aqui tem uma dimensão, no Brasil tem uma dimensão muito maior. Ou seja, eu tomo conta da área VIP do Rock in Rio, seja aqui, seja lá fora, e para teres uma ideia, lá fora é um evento dentro do evento, são 6.000 pessoas. Portanto, é uma área VIP gigantesca que depois lá dentro tem as suas particularidades. E esse eu acho que é o desafio, sem dúvida, é muito exaustivo, mas depois olhares para aquela multidão e para aquelas caras de felicidade e tudo à tua volta a divertir-se e a curtir e a gostar, e aquilo é uma adrenalina que não há descrição. E eu acho que é essa força que me leva, e eu digo sempre, isto é muito cansativo, tenho que abrandar, mas não consigo. Não consigo. Mas eu levo tanto um Rock in Rio no Brasil da mesma forma que levo os teus anos, ou o evento um pequeno da IOR. Levo exatamente com o mesmo grau de responsabilidade. Isto porquê? Porque às vezes um evento mais pequenino é muito mais difícil de fazer do que um muito grande. Porque o mais pequenino, todos os pormenores se notam. Porque é muito pequenino. Então qualquer coisa que esteja fora vai-se ver. E tu vais ao detalhe ainda por cima. Eu gosto das coisas muito... E tudo se nota. Um muito grande, quer dizer, tem que ter o mesmo grau de rigor, mas passa um bocadinho mais despercebido se houver ali alguma coisa que falhe, não é? Não há tanta... há toda a preocupação, mas é mais fácil alguma falha contornar. Num evento muito pequenino, é mais difícil, porque são muitos... Imagina, um evento para 15 pessoas, estão os olhos todos em cima do que nós estamos a fazer. Portanto, qualquer coisinha é logo detectável. Portanto, eu encaro tanto um evento grande, com uma dimensão grande, da mesma forma que encaro um evento pequenino. Para mim, a responsabilidade é a mesma. É incrível. Eu, por acaso, era uma das coisas que eu queria hoje aqui partilhar em relação à Tisha, que é exatamente isso. Que é... Como é que se consegue pôr o amor ao cliente e o detalhe de... Estou-me a lembrar, no Rock in Rio, no Rio, na Zona VIP, que a Zona VIP aquilo parecia quase o próprio do Rock in Rio, todo dentro da Zona VIP, não é? É um evento dentro do evento. Um evento dentro do evento. E eu a ver-te ao longe, a tua dedicação àquilo, a isso que tu estás a dizer, a gratidão no fundo das pessoas estarem-se todas a divertir, e depois ver a mesma Tisha num evento de 18 pessoas na IOR, que é... que eu às vezes até perguntava, mas a Tisha vem? Vem. E eu com admiração, não é? Porque de facto em clientes grandes e em clientes pequenos está lá a dedicação e o amor ao cliente. A tua alma, não é? Eu tento sempre passar, às vezes posso não conseguir ficar do início ao fim, mas tentas sempre, não é? Sempre passar eu por lá. Isso, sim. Tento, nem que seja só para ver se está tudo bem, e muitas vezes... Eu não sou muito de aparecer, eu gosto muito de estar... mas faz a diferença, não é? Por trás, não... Mas tu percebes que as pessoas gostam desse teu cuidado, diz lá. Sim, sem dúvida. Eu acho que até se sentem mais... Eu acho que as pessoas se sentem mais seguras.
e mais confortáveis. E por isso eu tento sempre, às vezes é impossível, porque temos muitos no mesmo dia, ou eu estou fora, ou estou no Brasil e acontece cá algumas coisas, é impossível, mas eu tento sempre que é possível, nem que seja passar, e depois vou correr para o outro, mas saber que está tudo bem, se não estou lá, fazem-me uma videochamada para eu ver se as coisas estão mais ou menos como eu gosto, ou como eu acho que as pessoas vão gostar, porque às vezes aquilo que eu gosto pode até nem ser o mais certo, mas pelo menos eu fico tranquila que é aquilo que eu acho que devo entregar. Mas esse cuidado eu tenho que ter. Sim, independentemente da dimensão do cliente, não é? Claro. Isso é uma... Exato, independentemente. E os clientes têm que se sentir sempre especiais, sejam enormes ou mínimos, não é? Sempre especiais. E até as parcerias. Nós temos agora parcerias mais na área do catering, porque eu tenho uma empresa de catering até com o Clube Ferroviário, com o Ferroviário Terraço, e eu fico lá, e é difícil, às vezes eu quero combinar um jantar lá, mas não consigo, porque eu não estou à mesa. Não dá. Porque eu acabo por me levantar, ou vou fazer aquilo, ou vou, aquilo não está bem, vou arranjar, aquilo... Porque reparem tudo, é horrível. E as pessoas acham que se calhar às vezes vão lá ter contigo e podem sentar contigo, não consigo, e não dá. Porque não consigo, é mais forte do que eu. E realmente às vezes estar ali sentada e estar a ver as coisas a acontecer, está um papel no chão. E toda a gente passa e ninguém apanha o papel. E eu começo a ficar nervosa. E o papel continua no chão. Não consigo, eu tenho que me levantar e apanhar o papel. Portanto, isto, assim como numa parceria, como num evento, seja ele mais na área do catering, seja ele na área da produção, eu também não sou, eu obviamente que delego, mas se vir alguma coisa que não está bem, eu sou incapaz de passar e não arranjar. Não vou passar no rádio, olha, está ali um papel no chão. Não, seja o que for, eu meto as mãos na massa, até porque também é um exemplo, não é? Acho que... Claro. Para a tua equipa também? Exatamente. Exemplo, e acho que eu nesse aspecto tenho muita sorte. Eu tenho uma equipa no Brasil, que no fundo houve alguns que eu até formei, que agora estão na Austrália, numa arena enorme, e trocamos mensagens. E é muito giro, porque eles partilham depois comigo a evolução deles como produtores, e isso então dá-me uma alegria enorme. Estar a vê-los crescer e vê-los... Aliás, vocês agora contrataram uma pessoa para a Ofélia que estagiou comigo no Rock in Rio, e é um orgulho enorme vê-los a crescer e a continuarem o caminho deles, a contribuir nem que seja com um bocadinho para ali. Não, nós dizemos sempre isso, que é, basta marcares a vida de uma pessoa que já estás a fazer alguma coisa, não é? E então ajudares as pessoas a ganharem experiência e depois vê-las a crescer. Mas um líder é isso, não é? É tu ires dando ferramentas para eles depois próprios seguirem E falharem. É importante, eu quando estou com as equipas, eles dizem, mas eu tenho que fazer isto, mas eu não sei. Vais aprender. A melhor forma de aprenderes é fazer. É o erro. É. Claro. E se não fizeres, não vai aprender nunca. Podes errar. Eu vou estar aqui para levar com isso nas costas. Não te vou expor, não te preocupes. A minha equipa está comigo. E eu agora não posso permitir é que falhes 1, 2, 3, 4 vezes na mesma coisa. Isso não dá. Agora, falhar aliás, no erro está a evolução, não é? Nós, para aprender, temos que falhar aqui ou ali. Sim, eu sei que tu és uma líder exigente e que sou chata. E enquanto líder exigente, qual é que já foi o teu maior desafio neste meio dos eventos? Eu, quando me convidavam para ir para o Brasil, eu tive assim um bocadinho de receio. Tive mesmo, será que eu sou capaz? Porque é um meio completamente diferente e o público é muito diferente e tem nuances muito diferentes, porque tu tens pessoas naquela área com visitas de segurança, tens muita coisa ali envolvida em que será que eu vou conseguir? E depois a tentativa de entrar na área VIP vem por todo lado, é dentro de sacos do lixo, é pelo teto, é por... E aquilo, essa era uma das perguntas que eu te ia fazer. Que é lidar com isso, não é? Lidar com e também com as pessoas que tu lidas, que supostamente são pessoas que muitas vezes até têm provas dadas e que são pessoas que já marcaram, e lidar com estes interesses de não, mas eu tenho que entrar porque eu faço, porque eu vou... Tens que ter um grande jogo de cintura. Tens que... o facto de eu ser portuguesa eu acho que ajuda no Brasil. E acho que tem que se ter mesmo um grande jogo de cintura, tem que se dar uma no cravo e uma na ferradura e tentar ali, é difícil, mas eu acho que tem que se ter um grande jogo de cintura, e mesmo para lidar internamente com tudo, porque internamente há os patrocinadores, há os filhos dos patrocinadores, são muitos interesses, depois são os seguranças que vêm, depois é a polícia,
que entra e depois é o pai, o periquito e o primo. É ter um grande jogo de cintura. Mas para mim foi o meu maior desafio, sem dúvida nenhuma. E tu, enquanto responsável pela produção e catering de grandes eventos, tu não sentes que os teus amigos acham sempre que tu tens bilhetes para tudo e mais alguma coisa? É verdade. É verdade. Isso é assim, eu não sou dona dos eventos. Mesmo que o seja, em alguns que até possamos ser nós a produzir, aquilo no fundo, é a nossa vida, não é? É onde nós ganhamos o nosso ganha-pão, portanto. Mas eu adoro dar. Eu se puder e se conseguir, adoro partilhar, adoro conseguir, principalmente àquelas pessoas que eu sei que não vão conseguir ir. Eu vou dar um exemplo. Eu ponho gasolina todos os dias no mesmo sítio e há um senhor me põe gasolina no carro porque eu odeio pôr gasolina, odeio parar nas bombas que não têm. Todas nós, não é? Sim, é horrível. Então vou sempre ao mesmo sítio, é sempre o mesmo senhor. E nós temos alguns bilhetes que nos são dados por trabalharmos lá, e eu partilho esses bilhetes exatamente com essas pessoas. Eu dei ao senhor da bomba de gasolina para ele ter a oportunidade de ir. Muito mais depressa vou por esse caminho do que propriamente. Mas eu acho que quem é meu amigo já ninguém me pede. Porque já sabe que é logo não. E, portanto, eu tento beneficiar aquelas pessoas que eu sei que, à partida, vai ser mesmo uma experiência para elas. Sim, que não iam ter acesso sozinhas. Sozinhas, claro. Se calhar não iriam, ou nem iriam se lembrar porque para elas isso não é atingível. Eu não estou a dizer com isto que a diferenciar as pessoas, mas não, efetivamente... fiz aquele homem, ele nem queria acreditar, e aquilo para mim deu-me um prazer enorme. Isso que eu acho que é outra coisa na área dos eventos que nós devemos pensar sempre, é como é que nós podemos contribuir para a sociedade. Como é que nós podemos fazer, como temos tantos contactos, passa-nos tanta gente pela frente, como é que nós podemos de alguma forma dar mais? Por exemplo, isto da pandemia eu acho que nos ensinou a todos muito, 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 muito. Há muita gente que diz, a pandemia... Para mim a pandemia foi uma lição. Óbvio, não vou dizer, gostei da pandemia, não é isso, mas trouxe-me tanta coisa, e reconhecer as pessoas, o lado das pessoas, ver se calhar coisas que eu não via em determinadas pessoas que passei a ver. E o que eu fiz na pandemia, por exemplo, o catering, eu tinha uma equipa muito grande, uma estrutura muito pesada, e pensei, bem, não há eventos corporativos, o que é que eu vou fazer? Mas tinha que arranjar uma solução. Eu criei uma outra empresa, mais pequenina, e disse, bem, vou ao público, vou ao cliente final, fazer refeições para entregar em casa, sei lá, andei a inventar 1001 coisas. Foi o que nós fizemos, acabámos. Infelizmente eu tive que dispensar muita gente, que se calhar, se Deus quiser, agora vou buscá-las novamente, mas não, era impossível. Isso custou-te? Custou-me horrores. Aliás, no início o que nós fizemos foi limpar as arcas frigoríficas, fazer cabazes para quem trabalhava connosco. E cada um levar um bom cabaz, pedimos aos fornecedores e cada um levou um bom cabaz. E custou-me, claro que custa, mas eles sabem, eles têm essa consciência que tinha que ser feito, e estão abertos a voltar outra vez a trabalhar connosco. Portanto, não foi uma coisa que nós quisemos fazer, foi uma necessidade que teve que ser feita, e porque senão caíamos todos. Portanto, para a empresa sobreviver e para conseguirmos mais tarde podermos continuar a contar com eles, nós tínhamos que tomar essas decisões. Óbvio que custou, estamos cá e ajudamos se for preciso, porque eventualmente as coisas vão acontecendo e quando abrem vamos conseguindo, até com estas parcerias, fomos buscar essas pessoas, portanto, para fazerem como externos, e isso vamos sempre tentando ajudar, mas era inevitável. Mas eu mesmo assim fiquei com uma equipa ainda considerável. E o desafio foi, eu entrei em contacto com a instituição, a casa, e neste momento começámos a fazer 50 refeições para os sem-abrigo. E depois passámos a fazer 100. E depois passámos às 150. Pronto, por semana, isto era tudo por semana. E o prazer, eu juntei a equipa, e o prazer que a equipa tinha de ir para a cozinha fazer aquilo era enorme, e aquilo era um estímulo. Portanto, eu tinha que os manter era com a cabeça e ocupados e a tentar que pelo menos eles tivessem a sentir que também estavam a contribuir para alguma coisa, a serem úteis. E foi, aliás, foi um desafio e que
continua a ser, e nós continuamos a fazer e aumentamos e queremos continuar a ajudar. Isso para mim, sem dúvida, é o fazer alguma coisa que nós gostamos, trabalhar na área que nós gostamos já é um privilégio, e ainda conseguir chegar aos outros, para mim porque lá está, tanto é a alegria de alguém que vai estar num evento a curtir e a felicidade e a partilhar um bom momento até em família ou o que seja, como conseguires chegar a estas pessoas. E foi engraçado que a Cláudia Vieira, em conversas, eu vou partilhar, eu também quero participar, e pôs o meu contacto num post. Mãe, vocês não estão a ver, é que, a ideia dela era que alguém ajudasse. Nós estávamos a pedir roupas, houve uma altura que precisávamos de roupas, produtos alimentares, fazer cabazes para entregar a famílias, porque começou a aparecer muita necessidade. E nós acabámos por construir aqui, juntarmos-nos a várias associações e perceber quais é que eram as necessidades das associações, e com a força que nós tínhamos tentar chegar a cada uma delas. E aconteceu um bocadinho, também aconteceu pessoas da área, mas aconteceu o inverso. E até hoje eu tenho uma senhora que só precisava de conversar. E eu passava tipo 1 hora do meu dia a falar ao telefone com aquela senhora que está sozinha, vive num 3º andar, sem elevador, que dificilmente conseguia vir à rua, não tinha família. Portanto, eu passava 1 hora do meu dia a falar, ou seja, ela tinha a companhia dos gatos, e a falar sobre deixá-la falar, ouvi-la. E tentando de alguma forma alegrar o dia dela. Mas foi engraçado, porque isto para mim, pessoalmente, como pessoa, bolas, realmente, há pessoas muito sozinhas. Há pessoas que vivem completamente isoladas. Não é que ela vivesse isolada, porque ela vive em Almada, mas vive no mundo dela, muito sozinha. E é engraçado, a pandemia veio-me trazer, se calhar, um lado ainda mais humano, e pensar um bocadinho na vida que nós levamos. Eu acho que foi um ensinamento. Mostrou realidades que não tínhamos, quer dizer, tínhamos noção, mas não tanta, se calhar. O nosso dia-a-dia é correr, não tens tempo para pensar sequer. Foi uma paragem obrigatória, não é? Que muito, às vezes, nas vidas nós temos, mas nunca tivemos em união. Nunca tivemos a humanidade inteira. Humanidade de um país inteiro a ser obrigado a parar, e quando tu és obrigado a parar, não é? É como vais peregrinar. Quando és obrigado a parar, tu és deparado com as coisas, portanto, tudo é posto em cima da mesa. Sem dúvida. As fragilidades, mas também o que é bom, não é? Sem dúvida. Eu acho muito interessante o que a Tisha está a dizer, porque de facto nós fomos, teve as duas vertentes, não é? Descobrir coisas boas e fantásticas no outro, e também estas pessoas que estão sozinhas, que passam necessidades, e por outro lado também mostrar quem estava mais escondido, que não era assim tão bom para nós. Quer dizer, eu acho que isto foi um misto de... Foi uma revelação, sem dúvida, a todos os níveis. Profissionalmente, porque também houve pessoas a nível profissional que se calhar se revelaram outras pessoas. Certo. Sim. E mesmo os nossos amigos, houve pessoas que se calhar tiveram atitudes que não condeno, mas que para mim magoaram. O facto, sei lá, de tu pedires ajuda para alguém que precisa de ajuda, e as pessoas às vezes passarem um bocadinho ao lado e saberes que podia dar um bocadinho, nós não estávamos a pedir muito, era um bocadinho de cada um, fazia a diferença. Sim, revelou os e dois. Isso revelou um bocadinho os dois lados, como estás a dizer, Sara, sem dúvida nenhuma. Mas foi bom, porque assim... Sim, mas também revelou coisas más e coisas boas. Mas tu sentiste, e nós tivemos um bocadinho isso, que é, nós preocupámos-nos com quem estava à nossa volta e com quem estava parado, não é? E de repente, nos nossos negócios, tentar fazer aqui parcerias, pensando como é que podíamos ajudar os outros, não pensando só no nosso próprio umbigo, não é? Sem dúvida. E eu acho que quem pensou assim, pensou muito bem, porque é aquilo que nós estamos a dizer, marcando a vida de uma pessoa já é bom, se ajudares uma pessoa já é bom, não é? Sim, agora que falávamos há bocado que era que isto tenha vindo para ficar. Sim. Que esse é agora o grande esta entreajuda, não é? Aliás, eu falava muito contigo, Marta, nós tínhamos os nossos almoços e partilhávamos muito. E uma coisa que me faz muita confusão, eu não acho que seja só neste mercado, eu acho que é um bocadinho em todos, é o viverem para si próprios. E o medo de partilhar, o medo de... A Marta, se me ligar a pedir um contacto da A, B, C ou D, eu vou-lhe dar na hora.
E eu acho que isso, as parcerias que se fazem... As pessoas têm medo. As pessoas têm muito medo. Porque me vai roubar o cliente. Porque... Sim, é verdade. E nós falávamos muito disso. Nós falávamos muito nisto. A pandemia veio trazer um bocadinho isto, não havia outra hipótese. Tu tinhas que te aliar a alguém, porque senão podias perder o teu negócio. Não, e se eu tenho uma ação, vamos pegar no exemplo, não é? Uma ação em que é preciso cabazes de Natal, 200 e tal cabazes. Se és minha amiga e tens uma empresa de catering, porquê que eu vou à procura? Eu vou ter medo de quê? Ao dar-te esse trabalho a ti? De nada. Pelo contrário, não é? Nós estamos entre ajudar. Claro, e mesmo que seja da mesma área. Imagina, eu tenho um evento e acho que, ou tenho muito trabalho, eu disse, olha, eu não vou conseguir fazer isto sozinha, vou ligar à Marta para ela partilhar isto comigo. Fazemos isto em conjunto. E eu fiz isto N vezes, N situações. Mas não é toda a gente que faz. Porque a minha estrutura é pequenina, eu não a quero aumentar muito, sinceramente, já o tive para trás. Hoje em dia... mudei um bocadinho, eu trabalho muito com outsourcing, portanto, se eu não o conseguir fazer, não vou dizer, a não ser que não consiga mesmo e acho que não tenha a capacidade de resposta, e aí eu digo ao cliente, olha, eu não estou preparada para fazê-lo. Isso, vou ser muito honesta, porque acho que não vou ser eficaz naquilo que o cliente precisa. Agora, se acho que possa conseguir fazer aliando-me a alguém, a uma outra empresa, sendo concorrente minha, mesmo na área de catering ou na área dos eventos, eu vou fazê-lo, porque mais vale fazer e construir do que não fazer, do que deixar passar ou fazer mal. Portanto, eu sou muito de agregar, eu sou muito de partilhar, e eu acho que tudo aquilo que nós damos à vida, a vida retorna-nos. Tão bom, é. E por isso é que eu acho que às vezes nos eventos, e os eventos é lidar com a eventualidade, sempre que há um stress, eu tenho sempre uma estrelinha. Há sempre uma estrelinha que aparece e resolve. Portanto, eu nunca, graças a Deus, e espero que até hoje não aconteça, fiquei completamente assim, atrapalhada até ao fim, sem conseguir resolver os problemas. São aqueles anjinhos disfarçados, pessoas que aparecem e que vão ajudar. Mas isso é bom, isto da pandemia. Nós também, eu acho que isto sentiu-se muito em todas as áreas, não é? Que é as pessoas que estavam muito mais receptivas a darem a mão e juntar as valências ou as fragilidades de umas com as competências de outras, e porque não tiveram hipótese. Exato, foram quase obrigadas. E agora é apelar para que isto fique, não é? Porque às vezes mais vale partilhar. Sim, mas é que eu acho difícil. Eu também acho difícil. E nós temos tido testemunhos de pessoas que agora que a vida começa a voltar ao normal e que acham que as coisas iam mudar e não mudaram. As pessoas estão a voltar às suas rotinas, à sua normalidade. E é assim, é verdade. É a correria do dia-a-dia e uma pandemia obrigou-nos a parar, mas agora obriga-nos a andar, não é? Sim, agora obriga-nos a correr, não é? A correr. Agora é correr atrás. No fundo andámos todos a sobreviver, foi Sim, o que aconteceu. Sem dúvida. E a reinventar-nos, não é? E agora está a altura de voltarmos a ter sucesso. Claro, sem dúvida. E agora um sucesso já com a força do fracasso, não é? E por isso só pode ser muito melhor. Mas pronto, eu sou muito otimista e eu também sou. E eu acho que nós somos, se calhar, mulheres sem medo porque somos otimistas. Porque eu acho que a positividade e aquilo que nós entregamos, a energia que nós pomos, sem dúvida nenhuma, que faz acontecer. E tu montaste o teu negócio sozinha, não é? E sentiste esse peso de estar sozinha. Há quantos anos? Às vezes é difícil. Eu comecei, ou seja, eu vejo mais ou menos pela idade dos meus filhos. Os meus filhos, 98 mais ou menos, foi quando eu comecei. Eu tive uma empresa com muita gente, e na crise de 2008 eu fechei a empresa. Aliás, eu abri-me uma insolvência. Foi uma coisa, para mim, aprendi muito, mas que não tive hipótese, porque o mercado caiu imenso e não tive hipótese. Aprendi mesmo, para mim foi... E depois renasci de novo e com uma mentalidade completamente diferente, ou seja, eu quero ter uma estrutura sólida, mas não devo ter demasiados custos muito pesados, porque os eventos é uma área muito... incerta.
muito incerta e tem altos e baixos. Claro. E a primeira coisa numa crise que acontece é corta os eventos, corta tudo aquilo Como óbvio. Que é o supérfluo. Não é obrigatório. Portanto, exatamente. Portanto, eu para mim foquei-me numa equipa mais pequena, mais sólida, e tenho muita gente muito boa a trabalhar como freelancer e outsourcing, em que nesta pandemia, por exemplo, também dei a mão. Pessoas que trabalham na área técnica e que trabalham com turnês estão a trabalhar comigo no catering, porque têm que sobreviver, não é? Têm que fazer alguma coisa. E que se revelaram, são também algumas mulheres com imensa garra, com imensa força e que fazem tudo. É reinventar. Portanto, é reinventar, sem dúvida. Mas foi um bocadinho por aí. Eu neste momento estou sozinha, mantenho-me sozinha, com uma equipa pequenina mas estruturada, a contar na mesma com as pessoas que continuam disponíveis, porque há muita gente disponível para trabalhar. Sempre houve, mas agora mais do que nunca, porque nesta área as pessoas gostam de ser freelancers. Tem coisas boas e coisas más, obviamente, mas com o trabalho e como Portugal estava, era extremamente confortável trabalhar como freelancer, porque havia trabalho todos os dias. Havia muita coisa a acontecer, Fomos do 8 a 80. Muitos eventos internacionais a acontecer em Lisboa, muita coisa a acontecer. Nós íamos ter um ano assim brutal, tanto numa empresa como noutra. Portanto, eu até dizia, bem, quando isto abrir, se tudo que ficou em stand-by voltar, não vão ter mãos a medir. Não vamos ter mãos a medir. E Deus queira que sim, Deus queira que assim seja. Claro. Portanto, eu acho que... E depois o catering, eu não estou sozinha. O catering foi uma coisa que tropecei, foi uma coisa onde eu tropecei. Nunca pensei na minha vida ter uma empresa de catering. Não é muito diferente dos eventos, na verdade. Pois, sim. É só mais ligada à comida. Mas eu tinha uma grande amiga minha de há muitos anos que tinha saído de uma situação muito complicada numa outra empresa muito grande e que tinha a empresa de catering dentro dessa empresa, que fazia grandes eventos, que a empresa também fechou e ela ficou um bocadinho sozinha. Por coincidência, a Arena, hoje em dia a Altice Arena, estava a procurar alguém, porque tinham uma outra empresa de catering lá dentro, mas gostariam de pensar em poder ter alternativas. E eu liguei logo, disse, Patrícia, olha, eles estão à procura, eu sei que tu não tens uma empresa, mas eu acho que eles precisam de uma pessoa como tu. Foi um bocadinho assim. Bem, isto atropelou-se, ela foi a uma entrevista com eles, ligou, mas eu só entro nisto se tu entraste comigo. Eu, catering, não preciso nada de catering, não quero, eu não consigo, não tenho tempo. Não te preocupes, eu trato da operação, tu fazes a parte comercial. Aquilo, de repente, estávamos em ano de Rock in Rio, eu tive um problema, tivemos no Rock in Rio um problema enorme com a empresa que tinha ganho esse ano o catering do Rock in Rio inteiro. No dia da prova da área VIP, aquilo foi uma desgraça, e a Roberta decidiu, não vamos tê-los, precisamos isto a uma semana do evento. Bem, liguei à Patrícia, temos aqui a grande oportunidade de conseguir entrar agora no mercado e dar provas. E foi assim tudo, assim muito... Alugámos uma cozinha, fizemos parcerias... Como as coisas são, não é? E hoje em dia a empresa cresceu muito rápido, em muito pouco tempo. A empresa tem 6 anos, mas com estes 2 anos de pandemia, ou seja, tem 4 anos. E já fizemos praticamente os grandes eventos que aconteceram em Portugal. Ou seja, somos a empresa de catering sediada no Altice Arena. Fizemos o Web Summit, Eurovisão, Rock in Rio. Como é que se chama a empresa? Food Events Network. Rock in Rio, Nós Alive. Claro que sim, eu sabia. Vamos tagar quando fizermos. E realmente demos provas que conseguíamos. Ao início fomos dando passos muito pequeninos, isto tudo com investimento próprio, nunca pedimos investimento à banca, portanto eu acho que com isto em pandemia para nós foi muito bom, porque estávamos muito tranquilos. Nesse aspecto. Passos muito pequeninos, ganhar menos dinheiro, mas lá está, outsourcings, coisas em outsourcing, material em outsourcing, não vamos adquirir mesas, não vamos adquirir cadeiras, vamos tudo com muita calma. E que realmente correu bem. Nós, ano a ano, crescíamos cada vez mais. O último ano crescemos 300%, portanto, eu dizia para a Patrícia, isto é surreal, porque o que é facto, apesar da concorrência e termos boa concorrência no mercado, porque nós temos empresas boas nesta área, já com
muitas cartas dadas, não é? Nós somos um bebé, mas que realmente conseguimos entrar no mercado e entramos com muita força. E dedicação. E dedicação, lá está, nada se faz. E sem medo. Não, e sem medo, eu arriscava a fazer aqui um resumo do que tu disseste, que eu acho que é muito importante, que é, tu começaste com o telefonema para ajudar uma amiga. É verdade. E eu acho que é muito importante. Eu estou arrepiada. Mas é eu acho que é verdade mesmo. É super importante nestas partilhas isto, não é? É muito importante. De onde é que as coisas começam? Que é, tu viste uma amiga que disseste, e bem, que estava a passar uma situação complicada, houve uma oportunidade, tu ligaste-lhe, ela, realmente tudo, dar e receber é tudo. Ela retribui-te a dizer, não, eu só faço isto contigo, foi uma maneira dela retribuir, que é, eu não vou. Também um bocadinho com o frio da barriga e com medo, mas eu vou-te levar contigo. Eu acho que esse projeto não tinha como não dar bem, não é? Porque foi feito de amor. Foi, sem dúvida. Foi feito de amor. E depois acrescentando ao facto que é super importante, que tu estavas a dizer, e que bom partilhares isso, que é um fracasso de uma insolvência e de uma coisa que corre bem, mal. Que bom, não é? Porque o sucesso, de facto, é a soma de fracassos e de coisas que nos correm bem. E eu não tenho vergonha nenhuma de o dizer, porque acho que fez-me outra pessoa, sem dúvida nenhuma. E fez-te outro negócio, não é? Tu, quando estás a falar do teu negócio, e eu estava aqui a sentir morreu um para nascer outro. Que não é? E para nascer outro, já com a aprendizagem toda do que é passar por coisas dificílimas, não é? Porque a vida é assim. Sem dúvida. E esse projeto só podia ser um projeto bem sucedido. Claro. Eu acho mesmo isso. Que foi tudo feito com... Mas estes encontros ou desencontros da vida, não é? E estás a falar de uma amiga tua, é brutal, porque é mesmo assim. Mas eu vivo um bocadinho assim, Marta. É o go with the flow, não é? Eu sou é tão bom, pessoal e profissionalmente sou muito assim. Eu corro atrás, luto, mas se não é para ser meu, é porque não era para ser. Completamente, percebo-te perfeitamente. Se eu não ganho aquela proposta... É porque não tinha que ser. Olha, vou-te dar um exemplo. Nós andamos aqui a namorar a Cartier já há 2 anos e nunca aconteceu. E este ano, voltaram-nos a ligar, voltámos a fazer o desafio e, aliás, eu fui ajudar mais uma vez um amigo com um espaço e eu disse, olha, eu tenho o espaço, que nunca aconteceu nada lá, aquilo é brutal, tem o jardim que vocês querem, e fui ajudar. E ele hoje liga-me e disse, Patrícia, vais fazer o evento. E eu disse, bolas, mas eu nem estava a pensar sequer, porque era uma coisa muito pequenina, em fazer o evento, zero. Foi mesmo para ajudar, lá está, mais uma vez, é uma empresa espanhola, eu fui almoçar com o espanhol, fui mostrar, e disse, é vosso, fiz as pontes com quem tinha que fazer. Não tens medo de partilhar? Não tenho medo de partilhar, mas eu acho que acabas por ganhar. Mais cedo ou mais tarde. É aquela frase que é aquelas frases que há muitas pessoas, infelizmente, acham que são só frases. Que é quem não sabe partilhar, não sabe crescer. Não, é verdade. E essa frase é tão... tudo começa em processos de partilha, não é? Porque depois é aí que tu crias empatia com a pessoa, é aí que ela confia em ti, porque, é verdade. Porque se tu partilhas, ela já confia e depois, e vai-te levar para a vida, não é? E vai lá estar sempre. Vai-se lembrar daquela pessoa. Sempre. É verdade. É verdade. Vai-se lembrar daquela pessoa. Por isso, mesmo... É super importante. Aquilo que tu dizias há pouco, o Papa Francisco tem aquela... que mensagem da Quaresma 2015, que eu estou sempre a dizer, mas que é onde ele olhava para as pessoas e dissesse, se tu conseguires impactar na tua ilha, e o impactar na tua ilha é tu olhares para os teus amigos, por exemplo, às vezes sou um bocadinho também criticada, que é, tu tens uma necessidade, vais sempre à procura de um amigo ou de uma amiga que resolva. Acho que temos aqui 3 pessoas todas que são iguais. assim. Mas assim, se eu vou ter que pagar um serviço ou vou ter que dar a alguém, eu vou sempre ajudar o meu próximo. Exato. E espero que os outros ajudem o seu próximo e isso é um efeito multiplicador. Sem dúvida. Eu acho que isso são valores, não é? Eu acho que isso são valores que vêm connosco, que nos incutem, porque eu acho que dificilmente isso se aprende. Sinceramente, eu acho que isto vem dos nossos pais, vem da nossa educação. E daquilo e da forma principalmente como nós vemos a família, como é que nós nos integramos. As pessoas acham que eu sou muito extrovertida, mas eu sou muito tímida ao mesmo tempo, porque falo e gosto de partilhar, mas inclusive nos anos da Marta, se viste, eu não conseguia estar ali
Porque ao mesmo tempo eu sentia-me que tinha... E a Marta tentou, nós vimos. Tentei. Porque eu precisava de perceber e ao mesmo tempo sou um bocadinho... Sim, mas eu acho que tu estavas a vestir a pele de quem estava a trabalhar. E eu sou igual. Difícil. E as pessoas às vezes veem-me em eventos ou qualquer coisa e acham que eu estou com umas trombas enormes e não estou a rir e a fazer palhaçadas. Mas não, uma pessoa veste ali é uma personagem, não é uma personagem, é o teu papel e Sem tens dúvida. que ser séria, não é? E tens Sem que estar. dúvida. Eu estou estressada, não é? Que é Eu não podia ser como vocês, porque eu era a primeira até pendurada em alguma coisa. Eu esquecia que me estava a trabalhar. Eu não dava. Tu sabes que eu não dava, não é? Eu esquecia. Tu também te concentras quando tens que concentrar. Mas que não estou em eventos de eventos. Porque nunca fizeste esta área, não é? Nunca fiz, tenho muito respeito. E era uma coisa uma pergunta que eu te queria fazer, Tisha, que é, neste meio, que agora conheço melhor aqui por causa da nossa amiga Marta, que vai e vem, um sai, um centro, acho um meio tão difícil de estar. Acho mesmo um meio tão difícil de estar, com princípios, valores, com consistência. Acho tudo muito volátil. É o que eu sinto, não é? Mas eu também venho do mundo dos números, sim. Portanto, como é que eu olho para ti e ao longo destes anos consegues manter essa consistência, essa credibilidade, esse caminho, não é? O que é que achas para ti foi o fator de sucesso? O que é que tu nunca te esqueceste de fazer? Ser genuína. Eu acho que quando tu, lá está, abres o coração e é o que é, consegues. E depois acreditar em as pessoas que estão à tua volta a acreditar em ti, eu acho que é fundamental. Quem está à tua volta a acreditar no que tu estás a fazer. E às vezes pões uma ideia em cima da mesa ou alguém põe uma ideia em cima da mesa e tu, bora lá. E as pessoas, e fazeres com que a tua equipa toda entre dentro do barco. Mesmo que seja uma loucura de um evento que se queira fazer. É porque és uma líder, não é? Mas é a fazer acreditar. E o Brasil, por exemplo, tu lidas com toda a equipa, como vocês sabem, o Brasil tem um meio em que, por exemplo, como é que eu consigo manter uma área VIP limpa com equipas de limpeza, por exemplo? Eu não posso exigir a uma pessoa que nunca soube o que era pôr o guardanapo assim e que eu diga uma vez para pôr o guardanapo assim na mesa e ela vai e mete assim e depois eu vou outra vez pacientemente e digo que é assim. Ela não sabe, ela não faz por mal. Aprendem, mas demoram tempo. E nós temos que aceitar com quem estamos a trabalhar. Então eu fazia desafios entre as equipas e depois no final retribuía. Eu sou incapaz de terminar um evento e não juntar a equipa de limpeza, a equipa de segurança, entrar numa cozinha, faço sempre tipo uns prémios, coisas que não têm significado, se calhar nenhum para outras pessoas, mas para aquelas pessoas fazem toda a diferença. É o detalhe, não é? E o facto de tu ires falar com elas, agradecer a entrega que elas tiveram, faz com que elas, ano após ano, queiram estar ali contigo. E, portanto, ano após ano, eu consigo ter uma consistência de equipa a dar tudo delas. São fiéis a ti. E isso para mim é fundamental. É fundamental. Olha, e nós já falámos trabalho, mas eu quero saber quem é a Tisha quando não está a trabalhar. A Tisha quando não está a trabalhar. É o que eu digo, isto é difícil falarmos de nós próprios. Eu não sou, assim, eu sou muito genuína a trabalhar e portanto, sou um bocadinho, sou exigente, eu acho que sou exigente comigo própria. Portanto, eu sou exigente com a casa, sou exigente com a família, eu dou muito à família, eu tenho, para mim, a família é a minha base. Eu perdi os meus pais muito cedo, com uma diferença de muito pouco tempo, e que foram uma lição. Eles separaram-se quando eu era muito nova, mas os dois a uma determinada altura da vida, aliás, eu casei-me com 20 anos, casei-me muito cedo, lá está, porque eu vou conforme a vida me vai pondo à prova. E se calhar tudo faz sentido. Olhando para trás, realmente eu tinha que ter casado cedo, eu tinha que ter filhos cedo, porque como tu sabes, eu tenho uma doença degenerativa, portanto se eu não tivesse filhos até aos 27 anos, dificilmente eu iria conseguir tê-los. Eu tive que cuidar dos meus pais muito cedo e tive que, no fundo, cair-me um negócio das mãos da minha mãe, que a minha mãe tinha um colégio muito cedo. Portanto, eu fui obrigada a crescer e a assumir responsabilidades muito cedo. Apesar de vir de uma família de empresários, a minha família é dona da Silvex, que tem sacos de plástico e outras coisas, que era do meu avô,
Apesar de vir de uma família estável, não é? Em que nunca me faltou nada e que sempre tive tudo, eu nunca me prendi a isso. Eu nunca fui uma pessoa de me prender às coisas que me eram fáceis. Facilitadas. Eu gostava de lutar pelo aquilo que eu conquistava por mim própria. E desde miúda, aliás, eu com 15 anos vendia gelados na praia, numa barraquinha. A minha mãe ficava maluca, mas para mim dava-me um gozo enorme ter aquele dinheiro com 15 anos. Ela, mas ficava nervosíssima. Eu ia para a praia, vendia os gelados. E é tão bom termos essas histórias para partilhar. Era aquilo, não tinha essa necessidade, sem dúvida nenhuma, mas aquilo dava-me um gozo enorme. E sempre fui um bocadinho assim. Portanto, eu fui obrigada depois, ao mesmo tempo, de crescer muito rápido, assumir responsabilidades muito rapidamente, não só porque foi mãe, mas porque tive que cuidar dos meus pais. E isso obrigou-me e ensinou-me muito, porque os meus pais separaram-se quando eu era muito pequena, davam-se pessimamente mal. Aliás, quando casei, juntei os dois para ver se conseguia discutir ali alguns detalhes do casamento, e eles chatearam-se, o meu pai não foi ao meu casamento. Portanto, e infelizmente a minha mãe ainda viveu comigo na minha casa. A minha mãe teve Alzheimer precoce, portanto com 50 anos ela ficou com Alzheimer, e ela viveu na minha casa como uma pessoa interna a cuidar dela, não é? Mas houve uma determinada altura que já não a conseguia ter em casa e tive mesmo que a pôr numa casa de repouso. E o meu pai tinha esclerose múltipla e apareceu-lhe um cancro. Portanto, eu das duas uma, ou os metia os dois no mesmo sítio, ou era impossível eu dar assistência aos dois em sítios diferentes. E arrisquei, e meti os dois no mesmo sítio. E eu acho que, se calhar até pelos próprios, principalmente o meu pai, como crescimento pessoal no final da vida, se calhar, eu quero acreditar que sim, porque ele preocupava-se com a minha mãe não tinha a consciência. Eu dizia, pai, toma conta da mãe, vê se tratam bem a mãe, porque tu tens sempre aquele medo de, sei lá, tu pões num sítio que achas que vão cuidar bem, mas a insegurança às vezes é alguma. E o meu pai consciente, eu dizia assim, pai, estão a tomar conta bem da mãe? Não, aqui é tudo muito certinho, sou muito simpática. E aquilo deixava-me um descanso enorme. E os meus pais, que não se falaram durante 17 anos, acabaram a vida ao lado um do outro. Portanto, isso foi uma lição para mim, porque eu separei-me e sou uma grande amiga do meu ex-marido. Aliás, nós somos muito, 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 muito amigos, mesmo muito amigos. E vamos jantar fora nos anos dos nossos filhos e partilhamos e combinamos e vamos estar juntos com os nossos filhos. Portanto, isso para mim foi uma lição, foi mesmo uma lição de vida enorme. Porque é que nós nos chateamos com coisas tão estúpidas quando não vale a pena? E isso foi sem dúvida a maior lição da minha vida. Foi os meus pais acabarem a vida deles. Eles morreram com uma diferença de 2 meses, portanto a minha mãe, o meu pai faleceu primeiro e a minha mãe faleceu depois, com um espaço muito curto de tempo. Mas o que é certo é que no dia em que o meu pai morreu, a minha mãe, que não se lembrava de nada, portanto ela tratava-me por mãe porque era como eu lhe chamava, acho que passou a noite toda a chamar pelo meu pai. E isso para mim deixou-me muita coisa dentro de mim que me faz relativizar tudo na minha vida, aceitar tudo na vida. Aqui o maior problema que eu acho que nós temos como seres humanos é não aceitarmos o bom e o mau que a vida nos dá. Porque a vida não é sempre um mar de rosas. Nós podemos fazer com que ela seja melhor, mas não é todos os dias. Tu não acordas todos os dias feliz, tu não acordas todos os dias, nem sabes o que é que vai acontecer na tua vida. Portanto, aceitar, e mesmo coisas com muita dor, aceitarmos, aprendermos a aceitar e aprender. E aquilo que nós aprendemos, conseguirmos partilhar com quem precisa. Portanto, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que tenho uma doença e falo sobre ela publicamente e vou a vários programas falar sobre ela publicamente. Não tenho problemas nenhum de dizer que tive uma insolvência numa empresa e que fracassei. Não tenho mesmo, porque eu acho que tudo o que nos acontece na vida faz de nós as pessoas que nós somos hoje. Agora nós podemos fazer com aquilo que nos acontece, ir por um caminho melhor, ou entregar-nos à tristeza e à desgraça e deixar-nos ir pelo poço abaixo. Eu não tenho essa filosofia. Portanto, eu quero
O tempo que eu cá tiver, quero vivê-lo melhor. Portanto, eu sigo o caminho do lado em que vou tentar tirar o melhor das coisas todas. E isto é o meu lema. Eu não vou pensar se amanhã ou depois de amanhã vou ficar pior ou se vai acontecer. Não, eu vou viver o dia-a-dia. E isto da pandemia eu acho que nos veio ensinar um bocadinho todos, um bocadinho isso. É viver o dia-a-dia e aproveitar o que temos. Agradecer todos os dias. O que temos e aquilo de menos bom que nos aconteça, que seja, porque eu acredito que sirva para crescermos. Para crescermos e para ajudarmos os outros. Porque, como tu sabes, eu agora tenho uma relação, o Zé há 3 anos perdeu o pai e a mãe com um mês de diferença e se calhar eu ao lado dele consegui-lhe passar muita coisa daquilo que eu vivi e ajudá-lo a se calhar superar muito mais coisas e de determinadas formas. Portanto, se calhar aquilo que eu passei... Ele poder partilhar a dor contigo, que também já tinhas tido essa dor, não é? E vives forma, com ela. Exatamente, porque a dor não passa. E não passa. Não passa. E podem passar 10, 20, 30, 40 anos... Vais viver com a dor sempre. A dor está lá. E é isso que tens que ensinar a quem passa por essas dores. Exatamente. Não é dizer que vai passar, porque estás a mentir. Exatamente. E aprender a partilhar o sofrimento. Não ter vergonha de falar. E de celebrar a vida dessas pessoas que se vão embora. Exatamente. E pensar sempre nessas pessoas, eu pelo menos penso assim, naquilo que elas nos deram de tão bom. E eu acho que eu vivo a vida um bocadinho assim. Vou conforme ela me leva. E aproveito tudo ao máximo. Eu tenho ganas de viver. E eu acho que celebrar a vida. E eu acho que é por isso também que aquilo que eu tenho como doença é tão levada levemente e se calhar não está tão evoluída porque eu se calhar não lhe dou tanta relevância. Eu acho que é um bocadinho isso. Não me entrego dia a dia e não tenho vergonha nenhuma de pedir ajuda. Eu acho que isso é sem dúvida... Olha, eu acho que não há melhor forma de acabarmos este podcast do que com este teu... Se calhar falei demais, não. Eu acho que tu terminaste da melhor forma. Eu não terminaria melhor. Acho que disseste aqui... Tivemos aqui um testemunho teu espetacular. Incrível. E eu nem consigo acrescentar mais nada, portanto vamos acabar. Eu também não. E se calhar a pergunta que eu fazia é o que é que ainda te falta fazer? Não é? Eu acho que tanta coisa. E tu sentes isso, não é? Se ela vive assim... Eu viva lá a vida, não é? Eu acho que tenho tanta coisa ainda para aprender, para viver, para partilhar, principalmente para partilhar. Acho que há tanta coisa. E é tão bom este tipo de coisas, não é? Eu digo-te uma coisa, eu se não tivesse a doença que tenho, eu acho que hoje em dia, tendo os filhos criados, metia uma mochila às costas ias pelo mundo. E ia ajudar, e iria para uma organização qualquer, porque acho que era uma coisa que mais me preenchia. Mas não dá, acho que não faz sentido. Mas, se calhar, noutra vida, quando eu cá voltar, acho que vai ser isso. Mas vais tendo esses pequenos atos de amor também, aos poucos, exatamente, não é? Exatamente. Olha, obrigada. Obrigada, Tisha. Obrigada, olha, estamos de coração cheio. Mesmo. Obrigada. Obrigada.